Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, Deus me entregou uma palavra hoje, eu não posso ficar calado. Eu preciso te entregar exatamente o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Como você sabe, aqui no meu canal, nós não falamos de religião, nós falamos apenas das promessas do Senhor, nós falamos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje, irmãos, Deus falou muito forte comigo sobre promessas. Promessas que vão se cumprir no tempo perfeito, no tempo determinado. Se eu te dissesse que a promessa de Deus está a caminho e que em breve você vai ter a sua vitória nas mãos, você acreditaria? Ou você diria assim: pastor, para de mentir para mim, pastor, eu já sei que não vai acontecer. Será que você seria essa pessoa que muitas vezes duvida, porque você olha para as suas circunstâncias, você olha para a sua própria família, para a sua vida e você só encontra bagunça? Parece que a história da sua vida, em vez de ser um quadro bonito, todo pintado, todo desenhado perfeitamente, parece que na verdade é um desenho, um rascunho, sabe? Um rascunho todo bagunçado, todo cheio de coisas que foram apagadas, consertadas. Você já nem sabe mais se você acredita ou não. Eu sei que eu estou descrevendo aqui o coração de muita gente. Talvez você está esperando pelo milagre de um filho que você já orou tanto e nunca aconteceu. Talvez você está passando agora um momento tão apertado na área financeira. Você não acredita que um dia você vai poder ter suas coisas, conquistar os bens materiais que você tanto sonha. Ou talvez você está aqui me ouvindo e você nunca se acha merecedor do amor de Deus, porque você já errou tanto na vida, você já falhou tanto, que você acha que não tem mais nada que possa ser feito. Irmãos, eu vou falar da minha própria experiência. Durante muitos anos eu achei que Deus não iria fazer nada comigo porque eu pisei na bola com Ele. Eu, mesmo conhecendo a palavra, eu tropecei em alguns momentos, eu me envolvi em relacionamentos que não eram para envolver, eu fiz coisas que desagradaram ao Senhor e eu achava então que as minhas falhas já tinham cancelado tudo que Deus tinha para a minha vida. Mas eu estou aqui hoje para te falar uma coisa: do mesmo jeito que Deus cumpriu exatamente na hora certa as promessas dele na minha vida, Ele vai cumprir na sua também, amém? E olha, isso aqui não é frase de efeito, não é aquela frase bonita que você escuta das pessoas só para te levantar, não é isso. Eu vou te falar hoje aqui de uma verdade que aconteceu com duas mulheres da Bíblia e você vai ficar impressionado de ver como Deus é perfeito, irmãos. Deus é maravilhoso. Olha, eu sinto aqui no meu coração, que foi o que Deus colocou no meu coração, é que muitos de vocês estão a um passo de viver o sobrenatural. Aliás, vocês já estão vivendo o sobrenatural, porque não é possível que alguém como você está aqui hoje de pé, ouvindo uma palavra de Deus. Isso aqui é milagre já, concorda? Não era para você estar aqui, diante de tudo aquilo que você vem passando ultimamente, essas turbulências, né? Então só por aí eu já consigo ver que Deus está na sua vida. Mas a boa notícia é, vem muito mais por aí. Aleluia! Na hora que você receber o seu milagre, porque eu creio que essa mensagem não foi à toa que Deus colocou no meu coração. E na hora que você receber o seu milagre, você vai ficar como as pessoas lá do Salmo 126, que diz que quando Deus restaurou a sorte deles, eles ficaram como quem sonha. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o sentimento que vai vir no seu coração, olha, vai ser um sentimento de muita gratidão, muitas lágrimas, mas não de choro, não de tristeza, lágrimas de gratidão, porque você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Aleluia! Lembra do povo que estava preso como escravo lá nas mãos de Faraó e Deus usou Moisés para libertar aquele povo? Lembra o que aconteceu quando eles atravessaram o Mar Vermelho e foram totalmente libertos da opressão de Faraó? A Bíblia conta que a irmã de Moisés, Miriam, ela pegou um pandeiro, ela começou a cantar e dançar e todo o povo se alegrou, irmãos, porque foi o maior livramento da história da humanidade. Aliás, o maior livramento foi Jesus ter morrido na cruz por nós, né? Mas irmãos, aquele milagre da abertura do Mar Vermelho, o livramento das mãos de Faraó, é para nos mostrar o poder do nosso Deus. Na hora certa, Ele vai abrir o mar à sua frente e quem sabe é hoje? Quem sabe é hoje que Deus, Ele traz um novo caminho para você,
Ele te dá sabedoria para resolver tal situação. Quem sabe é hoje que uma causa na justiça sai, não é verdade? Deus pode fazer tudo, irmãos. Eu já recebi vários testemunhos de pessoas que durante o momento da oração aqui, de repente a pessoa recebeu uma ligação naquele mesmo dia e as portas se abriram. Olha, são inúmeros testemunhos, milhares de testemunhos para a glória de Deus Pai. Isso aí não é mérito meu, isso tudo porque essa obra aqui, irmãos, ela veio do coração de Deus. Não foi algo que partiu do meu coração, e você estar aqui hoje também não é porque você só clicou no vídeo, não. Se você recebeu esse vídeo através de um amigo, um familiar, independente de como seja, Deus tem um propósito na sua vida e você não chegou aqui por acaso. Essa mensagem vai falar muito ao teu coração, amém? Nós já vamos começar. Antes, eu só quero pedir uma coisa rapidinho, não paga nada, tá bom? É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho, clica nele e seleciona a opção todas, porque todo dia na oração da manhã e na oração da noite, eu vou te ajudar na caminhada com Deus, em nome de Jesus. Aleluia? Então vamos começar. Irmãos, quantas vezes a gente já se sentiu incapaz por causa de algum erro na nossa vida, não é mesmo? Quantas vezes a gente olhou para a promessa de Deus e a gente pensou assim: eu já demorei demais, eu já errei tanto, eu já duvidei, eu acho que eu perdi a minha vez. Ou então, eu acho que eu já falhei tanto, eu saí do percurso e agora a minha história está incompleta, ela não vai terminar bem. Irmão, sabe qual é o problema nosso? A gente tem essa mania de medir a fidelidade de Deus pela nossa capacidade. Se a gente acerta, a gente se acha mais perto da bênção. Se a gente erra, a gente sente que a bênção ficou longe de nós. Mas a palavra de Deus hoje vem para quebrar esse pensamento. Glória a Deus, eu estou muito feliz, irmãos, porque quando se fala das promessas de Deus, eu já passei por muitos altos e baixos. Como eu disse para você, em certo momento da minha vida, eu achei que nada iria se cumprir. Eu achei que eu já tinha pisado na bola e por causa disso Deus não iria fazer nada. Mas a grande verdade é que hoje eu estou aqui para te falar: Deus é fiel. Glória a Deus, Ele é muito fiel, irmãos. E você vai ver hoje a fidelidade dEle na sua vida. Porque se Ele colocou no meu coração para compartilhar essa palavra, é porque Ele quer falar com você justamente sobre essa área da sua vida. Essa tristeza que vem no seu coração por achar que você é falho demais, que não tem mais jeito, é justamente isso aí que Deus quer arrancar de você. Ele vai te dar uma nova esperança e daqui a pouco nós já vamos orar, tá bom? Eu quero muito orar por você hoje, então não saia aqui do vídeo, tá bom? Irmãos, eu quero contar aqui para vocês a história de uma mulher chamada Sara. Eu sei que você conhece esse casal, Abraão e Sara, mas talvez você não saiba alguns detalhes e eu vou te provar hoje que Deus, Ele é o dono do tempo. Ele sabe exatamente como fazer as coisas acontecerem. Lembra do caso de José? José, ele recebeu uma promessa de Deus quando era novinho e ele passou toda a sua adolescência sendo castigado, sendo perseguido, sendo humilhado. Ele foi preso injustamente. Eu tenho certeza que passou muita dúvida na cabeça dele, muito medo, muita incerteza, mas na hora certa, no tempo perfeito de Deus, ele acabou se tornando governador do Egito e aí ele pôde socorrer toda a sua casa. Enfim, Deus, irmãos, não é pego de surpresa. Então, vamos fazer uma análise aqui sobre esse casal, Abraão e Sara. A Bíblia conta que Deus fez uma promessa muito grande para eles, né? Que eles teriam um filho e que desse filho ia nascer uma grande nação. Só que tinha um probleminha, esses dois já eram velhos. O tempo natural para eles ter filhos, sabe? Já tinha passado. E ano após ano, nada da promessa acontecer. A barriga de Sara continuava vazia e o coração deles provavelmente ia se enchendo mais e mais de dúvidas. E é aqui que acontece o primeiro grande erro. Eles ficaram muito cansados de esperar e resolveram dar uma ajudinha para Deus. Você já fez isso alguma vez? Seja muito sincero. Já teve algum momento que você tentou dar uma ajudinha para o Senhor? Você tentou resolver a situação do seu jeito? Você se envolveu com alguém só porque você não aguentou esperar a resposta do Senhor? Enfim, a Bíblia conta que Sara, quando ela estava muito angustiada, ela teve uma ideia que para a cultura da época parecia fazer sentido. Ela simplesmente ofereceu a sua serva, a sua escrava, chamada Agar,
para que Abraão tivesse um filho com ela, porque com certeza na cabecinha dela ela pensou assim: ah, o problema sou eu sou a pedra no caminho, eu sou o empecilho para Deus cumprir as promessas dele. Irmãos, então ela pediu para o seu marido se deitar com Agar, e em vez dele também confiar na promessa de Deus, ele acabou aceitando. Então eles tentaram fazer na força do braço o que só podia nascer pelo poder de um milagre. E qual foi o resultado, irmãos? Muita confusão, muita briga, muito ciúme, muita dor, sofrimento. E o filho que nasceu daquela mulher, ele se chamava Ismael, e ele não era o filho da promessa. Então foi aí que tudo bagunçou, porque a mãe daquele menino, Agar, ela se achava a dona da promessa. E começou um ciúmes muito grande com a esposa de Abraão. Ela começou a achar que ela merecia as bênçãos de Deus. Resumindo toda a história, irmãos, nós já sabemos que não deu certo. Abraão teve que se despedir do seu filho, daquele menino chamado Ismael. E quando a mãe dele estava com aquele garoto, eles estavam no meio do caminho, lá no deserto, e ali um anjo visitou ela e disse que Deus também abençoaria a descendência daquele rapaz. Mas nós sabemos que as consequências, elas estão aí até hoje, porque os descendentes daquela mulher são os árabes hoje, e os árabes se acham donos das terras do povo de Israel. Então judeus e árabes muitas vezes ficam em briga, em guerra, e nós sabemos que tudo começou a partir de uma desobediência. E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, o meu erro foi muito grave, pastor. Eu tomei uma decisão apressada, eu me envolvi com a pessoa errada, eu tentei fazer do meu jeito e eu acabei quebrando a cara. Como é que Deus pode consertar uma coisa dessas, pastor? E eu até entendo, irmãos, eu sei, não é fácil acreditar que Deus pode juntar todos os caquinhos, todos os pedaços que se quebraram pelo caminho. Mas, irmãos, tem uma promessa maravilhosa de Deus, lá em Romanos 8, o versículo 28, eu tenho certeza que você conhece esse versículo, que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O interessante é que a Bíblia diz no original que Deus, ele faz com que tudo coopere juntamente para o bem. Sabe o que eu entendo disso? Que Deus, ele junta todas as peças, ele junta o quebra-cabeça, todas as peças que deram errado na sua vida, todos os erros, os acertos, e ele faz tudo cooperar para o seu bem. Amém? Então, eu quero que você saiba que mesmo depois desse erro gigante que você cometeu, o plano de Deus não foi cancelado. E eu vou te provar aqui daqui a pouco. Mas vamos continuar aqui com a história de Abraão, porque anos mais tarde, quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90, a Bíblia diz que Deus apareceu para eles de novo e confirmou a promessa através de anjos. E o anjo então falou para Abraão: Abraão, daqui 1 ano a sua esposa Sara terá um filho. Irmãos, naquela hora, quando Sara ouviu aquilo, ela estava dentro da tenda atrás da porta. A Bíblia diz que ela começou a rir e não parava de rir. Mas não foi um riso de alegria, foi um riso de quem não acreditava mais, um riso amargo de quem já tinha desistido, sabe? Era como se ela dissesse assim: Deus, o Senhor está brincando comigo? Não é possível. Será que o Senhor não está vendo a minha idade? Isso aqui é impossível. Irmãos, então aqui a gente vê que todas as pessoas que Deus escolhe são pessoas falhas, são pessoas pecadoras, porque primeiro foi o erro da pressa de Abraão. Aquele homem, mesmo sabendo da promessa, ele decidiu apressar as coisas. Depois foi a dúvida de Sara, ou seja, 2 falhas dentro de uma mesma família, dentro de um casamento. Então, pela lógica, Deus já teria cancelado os planos dele. Pela lógica, irmãos, Deus nem teria feito promessas para pessoas tão pecadoras. Porque pensa comigo numa coisa, eles já tinham errado o bastante, o suficiente, certo? E agora ainda estava duvidando dele. Ah, Deus com certeza poderia ter cancelado aquela promessa, mas louvado seja Deus, Ele não age assim. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E olha só o que a Bíblia diz, irmãos, em Gênesis capítulo 21, o versículo 1 e o versículo 2. Eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe aqui, ó. Diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como havia dito, e cumpriu tudo o que havia prometido. Ela engravidou e deu à luz um menino para Abraão em sua velhice. Isso aconteceu no tempo certo, exatamente como Deus havia prometido. Amém? Olha isso, irmãos. A palavra de Deus faz questão de repetir aqui para nós, ó.
E isso aconteceu no tempo certo, exatamente como Deus havia prometido. Ou seja, o tempo não atrasou por causa da pressa de Abraão, o tempo não foi cancelado por causa da dúvida de Sara, o erro deles não mudou o cronograma de Deus. Aleluia! E sabe por quê? Porque Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria, soberania, Ele já tinha contado até mesmo as falhas deles dentro do seu plano perfeito. A promessa não dependia da perfeição deles, mas dependia da fidelidade do Senhor. Então, Ele não estava esperando eles serem perfeitos para agir. Deus estava apenas esperando o momento perfeito que Ele mesmo já tinha marcado. Amém? Talvez você está aqui me ouvindo e você está se lembrando de quantas vezes você pensou que as promessas de Deus agora vão se atrasar, vão demorar para chegar na sua vida porque você cometeu falhas ao longo do caminho. Mas aqui diz, que no tempo certo tudo aconteceu conforme Deus havia prometido. Aleluia! Olha, se você soubesse o que Deus está preparando para você, você começaria a dar um glória a Deus aí mesmo, sabe? Se puder, deixa aí um comentário. Deus está falando comigo. Isso aí vai encorajar outras pessoas a quererem continuar ouvindo aqui também, tá bom? Irmãos, nós vamos continuar e eu vou orar daqui a pouco. Mas eu não poderia deixar de contar aqui um testemunho milagroso, maravilhoso, também na vida de outra mulher. É a história de uma mulher sunamita que viveu lá nos tempos do profeta Eliseu. Deixa eu te explicar rapidinho. Essa mulher, ela era muito rica e ela servia a Deus e ela era muito hospitaleira. Então, um dia ela construiu um quartinho na casa dela só para hospedar o profeta Eliseu, porque ele sempre passava ali pela cidade e ela não pediu nada em troca. Isso que é o mais bonito, né? Ela fez aquele quartinho porque ela queria honrar aquele profeta e ela fez por amor. Até que um dia o profeta Eliseu, querendo agradecer aquele gesto, pare para pensar, o próprio Jesus disse que quando nós oferecemos um copo d'água que seja para uma criança, para um dos pequeninos dele, com certeza estaremos oferecendo para o próprio Jesus. Então o profeta, muito agradecido, um dia o profeta perguntou para aquela mulher o que ela gostaria de receber em troca, não porque era uma barganha, mas porque ele queria demonstrar o carinho que ele estava recebendo, ele queria retribuir. E aquela mulher então, muito humilde, ela disse que não precisava de nada, mas o servo de Eliseu comentou que ela não tinha filhos e o marido já era muito idoso. Então o profeta, inspirado por Deus, cheio do amor de Deus, ele fez uma promessa que nem ela tinha pedido. Olha que coisa linda, irmãos. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, o versículo 16 e o 17. Diz assim, Eliseu então disse: no ano que vem, por este tempo, você estará com um filho nos braços. E ela exclamou: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para mim, eu sou sua serva. Mas, de fato, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas existe aqui um padrão. A resposta dela foi a mesma de Sara, ou seja, ela não acreditou. Ela até chegou a dizer para o profeta Eliseu: não minta para mim, não me faça promessas que não serão cumpridas, não me iluda. Irmãos, olha o que estava no coração daquela mulher, e isso só me mostra que o coração dela estava ferido por uma esperança que podia ser falsa. Irmãos, ela tinha tanto medo de se decepcionar que ela preferiu não acreditar na promessa. Olha, eu sei que tem muitos de vocês aqui, principalmente mulheres, que estão tão machucadas, tão feridas, que muitas vezes você prefere abrir mão de algo que você sonha, que você tanto deseja, só porque você está ferida, você tem medo de se machucar. Irmãos, eu vou contar aqui um pedacinho de algo que aconteceu comigo e com a minha esposa Thaís. Nós já somos casados há mais de 12 anos e eu me lembro que quando a gente começou a namorar, a minha esposa, que na verdade era minha namorada, ela tinha muito medo de se decepcionar, de se frustrar. E então, toda vez que a gente discutia, por qualquer motivo que seja, ela achava melhor terminar, sabe? Ela sempre falava para mim: não vai dar certo nós dois não, acho melhor nós terminarmos, vamos parar com isso aí. Irmãos, até que um dia eu estava orando e eu ficava muito triste, sabe, quando ela me falava isso, porque dava a impressão que ela não gostava de mim. Na verdade, ela gostava tanto, só que ela tinha medo de se machucar. E quem me revelou isso foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo mostrou para mim a ferida que estava no coração dela.
eu pude perceber que na verdade era uma forma dela se proteger, dela se blindar contra qualquer frustração. E louvado seja Deus, porque Deus me usou para curar as feridas dela. E eu também nem sabia, eu nem tinha percebido que eu tinha tantas feridas, e Deus usou ela na minha vida também. Então eu senti no meu coração agora de te contar esse pedacinho da minha vida, de algo que aconteceu com a gente lá no começo, para você ver que talvez você tenha feridas e você nem sabe. Quando você fala uma coisa dessas, como a mulher sunamita, como Sara, que também não acreditou, isso pode demonstrar feridas que estão no teu coração. Mas sabe qual é a boa notícia? Deus não ligou para isso. Deus fez mesmo assim. Aleluia! A promessa se cumpriu, porque a Bíblia diz que no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ou seja, de novo foi o tempo exato de Deus. Assim como aconteceu com Sara, que esperou décadas e duvidou, no caso da mulher sunamita, que nem esperava por aquilo, e ela também duvidou, mesmo assim a fidelidade de Deus, olha, foi surpreendente. Deus fez muito mais do que elas jamais imaginaram, e Deus vai fazer isso na sua vida também. Aleluia! Olha, eu quero te dizer uma coisa, Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Esse tempo de demora que você está experimentando, na verdade é um tempo de preparação. Por isso eu quero te perguntar uma coisa aqui para nós já orarmos. Inclusive eu quero até pedir para você já deixar o seu comentário para nós orarmos em cima dele, tá bom? E o que eu quero te perguntar é o seguinte: qual é o milagre que você tem esperado há tanto tempo? Aquilo que você sonha tanto, que você ora dia após dia, e por mais que muitas vezes você fraqueja, você acaba duvidando, você está sempre sonhando com aquilo. Qual é esse milagre? Fala para mim. Eu quero saber, porque na verdade, quando a gente ora de forma específica, a nossa fé se fortalece ainda mais, não é verdade? Irmãos, Deus já sabe de tudo que a gente está passando, mas eu creio que quando você manifesta, quando você coloca para fora, quando você expõe a sua dor, o seu pedido, o seu sofrimento e até mesmo a sua gratidão, isso fortalece muito a sua fé. Eu creio que a promessa de Deus está a caminho. Basta que você continue perseverando. Não olhe as circunstâncias, não se desespere, porque Deus está olhando para dentro de você. Ele quer encontrar fé, gratidão e paciência. Amém? Aleluia? Então nós vamos orar agora. Eu quero muito que você vá escrevendo aí o seu pedido e no final da oração, por favor, é a única coisa que eu te peço, não deixe de compartilhar. Olha, tem muita gente, irmãos, precisando ouvir uma palavra, precisando ter esperança de que com elas vai dar certo. E nada melhor do que a palavra de Deus para trazer esse ânimo, esse encorajamento para nós, não é verdade? Então feche os seus olhos e eu quero orar junto com você. Vamos clamar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Obrigado por esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra mais uma vez. Oh, Senhor, essas orações da manhã, da noite, têm sido uma bênção, Pai. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco? Como é bom começarmos o nosso dia em oração e terminarmos na Tua presença. Por isso, Deus, eu quero te agradecer antes de tudo. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse a Tua mão, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a Tua fidelidade, nós já teríamos desistido há muito tempo. Pai, eu creio que a Tua fidelidade não depende da gente, ela depende de quem Tu és, um Deus que não mente, um Deus que não falha. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. É isso que está escrito na Tua palavra. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão também por todas as vezes em que a gente duvidou do Teu poder, assim como Sara, assim como essa mulher sunamita. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente ri, mas não é uma risada de alegria, é uma risada de dúvida, de sarcasmo, uma risada de alguém que não acredita mais. E quantas vezes nós mesmos é que causamos essa frustração, decidimos resolver as coisas na força do braço, acabamos criando ainda mais confusão, dor e sofrimento. Perdoa, Senhor, a nossa pressa, a nossa impaciência, a nossa teimosia em querer que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. Oh, Espírito Santo, eu peço agora, visita o coração de cada filho e cada filha que está orando comigo. Tem gente aqui, Senhor, que está cansada de esperar. Elas olham para os seus erros do passado e se sentem incapazes.
O inimigo vem soprando no ouvido delas, dizendo que já era, que perderam a chance, que a promessa do Senhor foi cancelada. Mas em nome de Jesus, eu declaro que toda mentira do diabo está caindo por terra agora. A tua palavra diz que o teu tempo é perfeito e nós cremos na tua palavra. Aleluia. Eu repreendo agora todo espírito de ansiedade que tem roubado a paz dos teus filhos. Essa agonia no peito, essa preocupação com o futuro, essa angústia por ver que nada está acontecendo. Senhor, troca essa ansiedade, Pai, pela paz que acalma a alma. Quebra, meu Deus, as correntes da dúvida, as correntes da culpa. Quebra tudo, Pai, que prende os teus filhos no passado. Eu apresento diante de Ti agora a vida sentimental desta mulher, desse homem, a promessa de um casamento abençoado, a restauração do seu lar. Oh, meu Pai, mesmo que pareça impossível, nós declaramos que no tempo certo o Senhor vai fazer. E se tiver alguma coisa que depende de nós, ó Pai, que o Senhor nos mostre onde podemos consertar, onde podemos alinhar, onde podemos restaurar. Oh, meu Pai, eu apresento também diante de Ti a vida financeira, as portas de emprego que estão fechadas, as dívidas que se acumularam. Oh, Senhor, Tu és o Deus da provisão. Eu creio que no tempo certo as portas vão se abrir, as comportas do céu vão se abrir sobre nós. Eu apresento também, Senhor, a saúde dessas pessoas, esse diagnóstico médico contrário, essa dor que não passa. Oh, Senhor, Tu és o Deus que cura e no tempo certo o milagre vai chegar. Aleluia! Fortalece o Teu povo, meu Deus. Quantas pessoas agora estão precisando de um socorro, de um alívio? São milhares e milhares de comentários, Senhor. Eu não consigo ler todos, mas eu creio que o Senhor conhece cada pedido, cada demonstração de fé, cada esperança que está escrita nesses comentários, em nome de Jesus. E você, meu querido, minha querida, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele é o cumprimento da maior de todas as promessas, a da vida eterna. E Deus não esperou você ser perfeito para te amar, não. Ele te ama e Ele enviou Jesus para morrer por você com todas as suas falhas. Então, se você quer receber esse amor, essa salvação, se você quer morar no céu quando você morrer, então ore comigo usando essas palavras que eu vou citar aqui. É só você repetir, mas faça de todo o coração, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço os meus erros, os meus pecados e a minha pressa. Eu não quero mais viver do meu jeito, Senhor. Eu quero que o Senhor controle a minha vida, dirija os meus passos. Eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Me perdoa, Senhor, me limpa, me transforma. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu Te recebo como meu único Salvador, o meu único Senhor, e eu rejeito agora todo o meu passado, toda a idolatria do meu coração eu não quero mais. Eu vou Te amar acima de todas as coisas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, aleluia. Ó Senhor, eu Te peço agora, meu Pai, que o Senhor receba essa pessoa no Teu altar. Eu creio que nessa hora o Espírito Santo foi colocado dentro desse coração e nunca mais essa pessoa estará sozinha. E eu Te peço agora, Pai, que esta oração se espalhe, que alcance milhares e milhares de corações que estavam desistindo, que haja libertação, salvação e cura através da Tua palavra. Eu abençoo, meu Pai, cada pessoa que está me ouvindo agora e eu declaro que o tempo de Deus está a caminho. É em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado.
Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente. Elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido. Eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.